Olá, povo de Deus! Sejam todos bem-vindos ao curso Introdução à Bíblia Católica. Meu nome é Roberta Viana, idealizadora do projeto de evangelização Orando na Tarde. E hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante nesse início de curso, que é justamente a interpretação da Bíblia. Como é que nós devemos ler a palavra de Deus? Nós sabemos que devemos seguir tudo que a nossa Igreja Católica prega. Nós não devemos pegar a Bíblia de maneira aleatória e querer entender, compreender a palavra de uma maneira pessoal. Sabemos que todos aqueles livros que a Bíblia compõe têm um significado, tem umas entrelinhas, né? Nós devemos entender que todas aquelas passagens têm justamente um contexto. E nós precisamos entender que jamais, em hipótese nenhuma, você pode pegar a Bíblia e ler e interpretar do jeito que você acha. Então, que fique claro aqui, né? O primeiro ponto para o nosso curso é que você precisa entender que essa interpretação que nós vamos fazer durante esse mês inteiro é baseada no que a Igreja Católica nos ensina. Porque nós devemos entender que, para nós católicos, não acreditamos apenas nas Sagradas Escrituras. Acreditamos também na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Então, é esse tripé que nós devemos sustentar a nossa fé, né? Então, eu separei algumas perguntas aqui para que a gente possa compreender melhor essa leitura. Você primeiro, quando você for ler alguma passagem, você precisa entender que cada livro foi escrito por uma pessoa diferente, numa cultura diferente, no tempo diferente. Então, isso é muito importante. Precisamos entender quem foi que escreveu aquele livro, qual a história que aquele livro representa, né? O que ele deve passar para nós. Então, existem alguns questionamentos que você deve fazer quando lê uma passagem da Bíblia, né? E também ter a consciência de que, por exemplo, o Antigo Testamento se deu antes da vinda de Jesus. Então, tem algumas passagens no Antigo Testamento, como, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Então, essa passagem ela vai se atualizar no Novo Testamento, onde Jesus vai justamente dizer aonde está escrito, né? Olho por olho, dente por dente. Eu atualizo naquela passagem onde ele diz: aquele que der na sua face, você vai virar outra para bater. Então, existem algumas coisas, algumas passagens no Antigo Testamento que vão ser atualizadas no Novo Testamento. Então, eu quero frisar aqui, nesse primeiro vídeo, que você precisa entender que para interpretar a Bíblia, você tem que fazer alguns questionamentos baseados naquilo que é a história daquele tempo, a cultura daquele povo e também de acordo com o que a Igreja Católica nos apresenta. Então, jamais você vai ler a palavra nos seus achismos, né? Eu acho que essa passagem está querendo dizer isso. Eu acho que aquela passagem está dizendo aquilo. Então, é por isso que tem várias igrejas hoje, né, nascendo em tantas outras denominações por conta do achismo da leitura da Bíblia. Isso não pode acontecer com você que está fazendo esse curso, ok? Durante esses 2 dias que nós começamos o curso, então percebi que algumas pessoas têm muitas dificuldades na abreviatura dos livros e na sua pontuação. Então, eu trouxe aqui a Bíblia Pastoral, para que vocês possam ver, né, que aqui no começo, logo no início, tem cada livro a sua
abreviatura. Por exemplo, Gênesis. Como é que nós escrevemos Gênesis? É um G e um N. Como é que nós escrevemos Ruth? RT. Como é que nós escrevemos Jó? É J-O, só que com acento, né? Do mesmo jeito que está escrito o nome do livro. O Evangelho de São João, como é que a gente abrevia? J-O, sem o acento. E a primeira carta de São João, a gente abrevia como? A primeira carta é o número 1, aí vem o J, depois o O e o capítulo, né? Com o versículo. Então, existe essa dúvida. Alguns livros, né, as abreviaturas, elas se parecem, mas não tem nenhuma igual, tá certo? Nós vamos estudar justamente sobre isso, para que a gente possa aprender a escrever também a abreviatura, a pontuação. Para que serve a vírgula, né? A vírgula separa o capítulo do versículo. Né? Para que serve o hífen, né? O hífen separa justamente um versículo do outro. Para que serve o ponto? Para separar um versículo do outro também. Então, existe algumas coisas que a gente vai aprender durante esse curso, principalmente a pontuação, que é algo que realmente é necessário que você saiba. E é uma coisa muito tranquila, muito fácil de aprender, nada difícil. Com o tempo você vai praticando, você vai manuseando a Bíblia, que esse é o objetivo desse curso. É você conhecer a palavra de Deus, é você ver que existem livros que você nem imaginava que existia dentro da Sagrada Escritura e que você pode sim compreender, que você pode sim entender, porque a Igreja Católica, ela faz com que nós possamos compreender a palavra de Deus assim como ela nos ensina. Então, é isso. Nós vamos, ao longo dessa semana, vocês já estão com os exercícios espirituais, né? Outra coisa que eu queria dizer antes de finalizar o vídeo é que existe uma diferença nas passagens justamente do livro dos Salmos. A Bíblia Ave Maria, eu coloquei em alguns dias dos exercícios algumas passagens de Salmos. Então, na Bíblia Ave Maria, vai ser o Salmo 118, que inclusive é o de amanhã, né? O exercício de amanhã, Salmo 118, versículo 105. Já na pastoral, o Salmo vai ser 119. O versículo é o mesmo, 105, só vai mudar mesmo o capítulo. Então, enquanto a minha Bíblia Ave Maria é o Salmo 118, na sua, que é pastoral, o Salmo é 119, tá bom? Então, fica aí essa curiosidade. Nós vamos estar conversando mais no grupo do WhatsApp e vou estar tirando todas as dúvidas que vocês têm durante esse tempo no nosso curso Introdução à Bíblia Católica. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueçam de curtir, né? Curte aí esse vídeo, compartilha e manda para o maior número de pessoas para a gente alcançar a nossa meta aí de 1000 inscritos, tá bom? Um cheiro no coração de todos. Deus abençoe profundamente a sua vida.